petróleo mudou a história do mundo e o estilo de vida nas sociedades. É graças a ele que podemos levar o estilo de vida atual. É um combustível fóssil, originado de restos de vida aquática animal acumulados no fundo de oceanos primitivos e cobertos por sedimentos. O tempo e a pressão do sedimento sobre o material depositado no fundo do mar transformaram-no em massas homogêneas viscosas de coloração negra, originadas na rocha geradora e armazenadas na rocha reservatória. Mas, se o petróleo fica armazenado nessas rochas de reservatório, como sabemos onde encontrá-lo? Esse é um dos papéis da geologia e da geofísica. A superfície da Terra é enorme e seria muito caro e trabalhoso furar diversos poços em lugares aleatórios para provar a existência ou não de óleo. Então, os geólogos e geofísicos trabalham na prospecção do petróleo, que é a atividade da detecção de reservas de petróleo por métodos como a sísmica de reflexão, que permite analisar a estrutura do subsolo em profundidade sem a necessidade custosa de escavação ou perfuração. O método sísmico de reflexão é o mais utilizado atualmente. Ele fornece alta definição das feições geológicas em subsuperfície, propícias à acumulação de hidrocarbonitos, a um custo relativamente baixo. Mais de 90% dos investimentos em prospecção são aplicados em sísmica de reflexão. Os produtos finais são, entre outros, imagens das estruturas e camadas geológicas em subsuperfície apresentadas sob as mais diversas formas que são disponibilizadas para o trabalho dos intérpretes. Para entender melhor como esse processo funciona, vamos fazer uma analogia ao morcego e sua presa. Morcegos não enxergam bem. Para compensar, utilizam um sistema de sonar interno. Eles enviam pulsos de ondas de som para ecoar contra o terreno. Essas ondas se chocam com o meio e voltam, ajudando o morcego a evitar colisões e encontrar a presa. Podemos dizer que eles utilizam uma imagem sonora do mundo, e é exatamente isso que a sísmica de exploração faz. Quando as grandes empresas querem localizar novos poços de petróleo para sua exploração, inicia-se a geração de ondas elásticas, através de fontes artificiais que se propagam pelo interior da Terra, onde são refletidas e refratárias nas interfaces que separam rochas de diferentes constituições e retornam à superfície, onde são captadas por sofisticados equipamentos de registro. Existe, então, uma fonte de energia sísmica. Em terra pode ser dinamite ou vibrador, e na água são canhões de ar comprimido. Cada uma dessas fontes emite um pulso característico, conhecido como assinatura da fonte, que se propaga em todas as direções. Esses pulsos elásticos ou detonações são de duração e comprimento muito pequeno, da ordem de 200 milissegundos, e se refletem e refratam em cada uma das camadas geológicas em profundidade, retornando à superfície com informações valiosas. Essas informações são captadas por receptores eletromagnéticos, denominados geofones em terra, e hidrofones, que são os receptores de pressão na água. Esses receptores devem reproduzir o mais fielmente possível as vibrações mecânicas na forma de oscilações elétricas. Essas oscilações elétricas são transmitidas até o sismógrafo, onde são digitalizadas, multiplexadas e registradas após severo depuramento e amplificação eletrônicos. Vamos entender melhor como funcionam os métodos sísmicos. As ondas sísmicas são pacotes de energia de deformação elástica que se propagam radialmente a partir de uma fonte sísmica, como um terremoto ou uma explosão. As fontes apropriadas para levantamentos sísmicos comumente geram trens de ondas de curta duração, conhecidos como pulsos, que contêm uma ampla gama de frequências. Exceto nas proximidades imediatas da fonte, as deformações associadas à passagem de um pulso sísmico são minúsculas, e se admite que são elásticas. Sob essa premissa, as velocidades de propagação de pulsos sísmicos são determinadas pelos modos elásticos e densidade dos materiais através dos quais eles se propagam. Até o momento, somente as ondas chamadas P ou compressionais vêm sendo utilizadas comercialmente nos levantamentos sísmicos. Elas propagam-se por deformação uniaxial, ou seja, com pressão e expansão na direção de propagação da onda. O movimento de partículas associado à passagem da onda compressional envolve oscilação em torno de um ponto fixo na direção da propagação. A velocidade de propagação das ondas sísmicas é função da densidade e das constantes elásticas no meio. Consequentemente, depende da constituição mineralógica da rocha, grau de cimentação, estágio de compactação, porosidade, conteúdo e saturação de fluidos, além de outros fatores como temperatura e presença de microfraturas.
No tocante às camadas de rochas investigadas pela sísmica, as informações sobre velocidades de ondas são importantes por duas razões. Primeiro, são necessárias para a conversão do tempo de propagação de ondas sísmicas em profundidade. Segundo, elas fornecem uma indicação sobre sua litologia, ou, em alguns casos, a natureza dos fluidos intersticiais nelas contidos. As rochas com maior importância para a geologia do petróleo são as de características sedimentares, ou seja, aquelas sedimentadas camadas após camadas através dos tempos geológicos, e por isso são chamadas de rochas sedimentares. Elas são as que apresentam os melhores depósitos petrolíferos em todos os lugares da Terra, principalmente por terem melhores condições de porosidade e permeabilidade. Logo, conhecendo suas características e a velocidade das ondas sísmicas nessas rochas, após um levantamento é possível definir se existe ou não uma rocha reservatória no local explorado. Nessa imagem, vemos a distribuição de velocidades comumente encontradas na prospecção de petróleo. Como o método sísmico de reflexão permite o cálculo dessas velocidades, é possível fazer estimativas dos parâmetros das rochas a partir do conhecimento das velocidades. Agora que já entendemos os conceitos, vamos concluir como é a aquisição dos dados sísmicos. Como visto anteriormente, tanto em terra quanto no mar, a aquisição de dados sísmicos consiste na geração de uma perturbação mecânica em um ponto da superfície e o registro das reflexões em centenas de canais de recepção ao longo de uma linha reta. Esses canais encontram-se equidistantes, de 20 a 50 metros, de modo que o canal mais afastado encontra-se muitas vezes vários quilômetros de distância da fonte de perturbação ou ponto de tiro. Em um tempo t igual a zero, exato momento da perturbação, o sismógrafo inicia a gravação até um momento previamente instituído. Normalmente em terra é estabelecido o tempo de 4 segundos. Considerando que a velocidade média de propagação das ondas sísmicas nas rochas é de 3.000 metros por segundo, a profundidade máxima da pesquisa será de 6.000 metros, 2 segundos para o percurso de ida e 2 segundos para o percurso de volta. No mar, devido à lâmina d'água, que faz com que as ondas se propaguem com velocidade mais baixa, de 1.500 metros por segundo, o tempo de registro varia de 6 a 12 segundos. Depois de coletados, os dados sísmicos são processados em computadores potentes e velozes. Então são transformados em imagens da subsuperfície com o máximo de fidelidade possível para sua posterior interpretação por geólogos e geofísicos.